Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio para nós conversarmos um pouco, debatermos, dar uma olhada aí em algumas imagens que eu consiga selecionar para vocês. Os vídeos são sempre, apesar de eu procurar ter uma organização melhor possível aí para os senhores poderem acompanhar um canal organizado, os vídeos são muito espontâneos, são muito naturais. Os tópicos surgem de detalhes falados, de ideias que me vêm à cabeça. E eu venho aqui, num momento como esse, gravo e depois que eu vou buscar a imagem e tal, na hora da edição. Então, do que eu falar aqui, tomara que eu consiga colocar a imagem em tudo e assim por diante, né? Muito bem. Vamos hoje levantar um tópico aqui com os senhores, que uma coisa que me deixa muito feliz, fazendo aqui um pequeno parênteses, é que de quem acompanha o nosso canal eu percebo que nós temos várias gerações. Nós temos aí pessoas muito jovens, menos de 20 anos de idade acompanhando, e nós temos pessoas de bastante idade acompanhando o nosso canal. Às vezes até já filhos adultos com o pai até com mais idade acompanhando. Sem dizer as famílias e tudo mais, quero até aproveitar para deixar aqui o meu abraço sincero e agradecimento a todas as famílias. Sempre me preocupo muito em ter um conteúdo muito reto, muito organizado, também nesse sentido, né, para que todos possam acompanhar, né, famílias completas possam acompanhar. Então, o nosso assunto hoje aqui, para alguns pode ser uma hora da saudade, para outros pode ser um momento de descoberta, não se sabia de alguma coisa, podemos estar levantando algum assunto que seja assim mais ou menos novo, mas o mais importante é entender aqui alguns conceitos, algumas coisas. Eu outro dia comentava aí com os senhores rapidamente sobre o freio da carreta. Daqui a pouco eu vou entrar, a gente está aqui junto da Asa Branca, já a gente entra ali, estou até usando aqui o chassi dela como suporte de celular. Temos ali o freio da carreta. E quando eu falei rapidamente sobre esse assunto, muito rápido, algumas pessoas fizeram alguns comentários e eu achei por bem fazer aqui a gente relembrar um pouco como eram as coisas antigamente. Mas eu estou falando bem antigamente, vamos começar lá de anos 50 e tudo mais, né? Bom, o conceito de caminhão, ele, claro, já vem ali desde os anos 20, antes até dos anos 20. Os primeiríssimos caminhões trabalhavam com rodagem simples atrás, né? A gente pegar a história da Scania, né? A Scania começa no final do século XIX, né? Ela começou fazendo uma produção ainda de maquinário, né? E aí ela parte para a produção de caminhões, e depois disso que entra a divisão Saab para os automóveis, né? Aí passa a existir a rodagem dupla atrás, 2 pneus andando juntos. Por que isso? Para poder suportar mais a carga. Vocês vejam, eu saio com a bitelinha, se eu ponho muita carga nela, ela sente, o pneu dá aquela deitada no chão. Com rodagem dupla ele já segura mais. E claro, também ele se torna mais confiável no sentido de que se um dos pneus, na rodagem dupla, um dos pneus fura ou apresenta um problema, às vezes você ainda consegue rodar um pouco mais, não muito mais, mas um pouco mais para fazer o reparo. Essa questão do rodar um pouco mais com o pneu furado é sempre uma coisa que divide opiniões, que algumas pessoas vão falar, não, mas aí com o peso em cima de um pneu só vai terminar estourando. É fato, né? Mas se você tiver vazio, você consegue andar, né? Porque vazio é redundante você ter 4 pneus aqui atrás. Quando nós entramos aí, embicamos aí, década de 50, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos antes do Juscelino, né? A gente fala aí ainda na era... Porque a questão, assim, o canal está longe desse canal ser um canal para falar sobre política, mas é só para a gente situar um pouco, né?
O Getúlio, com o final da Segunda Guerra Mundial, ele não teve escolha, ele teve que deixar o poder, porque não cabia mais naquele momento uma ditadura em nenhum lugar do mundo, né? A vitória da Segunda Guerra Mundial dos aliados foi justamente para conseguir libertar o mundo da tirania das ditaduras, né? Então aqui no Brasil o Getúlio deixa o poder voluntariamente, entra Eurico Gaspar Dutra como presidente. Porém foi um governo meio assim morno, né? E aí, por voto popular, em 50 o Getúlio ganha novamente para ser presidente novamente do Brasil. E fica até 54, como todos sabem. Deixa o poder com sua morte, né? E nesse período nós estávamos ainda dependendo exclusivamente de veículos importados, né? Mas já estava alguma coisa sendo montada no Brasil. Alguma coisa estava sendo montada no Brasil. Então, o Chevrolet, por exemplo, o Chevrolet Tigre, por exemplo, e o Gigante, o Tigre e o Gigante são interessantes, porque quando a porta era fechada inteira, era uma porta inteira, efetivamente uma porta de lataria, eram os caminhões que eram importados dos Estados Unidos. Quando a porta do caminhão era pela metade, dividida, e dava para perceber que ela era uma estrutura de madeira com uma chapa batida em volta só, eram caminhões que eram montados aqui no Brasil. Eles vinham nos Estados Unidos só com o bico deles, a frente com o para-brisa, e o resto era só chassi. E aqui no Brasil acabava de fazer aquela parte de trás da cabine, colocava banco do motorista, colocava as duas portas, as portas nesse modelo que eu estou falando, de madeira com chapa rebatida. Saía daí também a possibilidade de fazer ônibus, que alguns chamam de jardineira, mas esse termo jardineira não está muito correto, porque jardineira era realmente o ônibus que ele era todo aberto nas laterais, você tinha acesso a todos os bancos, né? Na época isso era de fato um ônibus, era um ônibus bicudo, era um ônibus com motor dianteiro bicudo. Mas tem gente que chama de jardineira, não vou ser eu a brigar por causa disso. Tudo bem. Aí existia, teve daí o lançamento, né? Em 46, eu acho, ou 47, que sai o Boca de Sapo, né? O Chevrolet Boca de Sapo. O Boca de Sapo, primeiro sai o Boca de Sapo, depois sai o Boca de Bagre, né? Muito parecidos os dois. Tem gente que até confunde, na verdade, hoje em dia, quando vai falar a respeito desses veículos. Eu acompanho alguns canais aí e eu vejo bastante gato nesse sentido, né? Bastante falha, assim, porque às vezes já até vinha de família o equívoco, né? Mas tinha o Boca de Sapo, tinha o Boca de Bagre, caminhões brasileiros. Primeira coisa que eu quero tocar aqui com os senhores: esses caminhões eram todos a gasolina, tá? A gente está falando aí de motor Chevrolet, 6 cilindros a gasolina. E Ford, não tinha Ford? Claro que tinha. Ford, ele seguia um padrão com a letra F. Você vê que isso aí chegou agora, F1000, F14000, tudo isso aí nos 80, né? Lá atrás era F1, era caminhonete. F1 era caminhonete. Que as primeiras ali, desse modelo F1, a gente chamava de chorãozinha, né? Tinha chorãozinha, vou vendo se eu coloco imagem aí. Chorãozinha, e tinha vampirinha. Tinha chorãozinha e tinha vampirinha. A vampirinha, por causa da grade, parecia que tinha 2 dentinhos de vampiro ali. Então tinha chorãozinha e tinha vampirinha. Essas caminhonetes, elas eram interessantes porque elas eram um motor Ford V8, um motor ainda de baixa rotação, chamado 8BA. O motor 8BA, ele tinha válvula no bloco, viu? Não era no cabeçote, no head. 8BA, motor de válvula no bloco. Acho que as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Não, tá com motor V8, tá, você abre lá o motor de Landau ali dentro, né? Não é. Tá? Então esse carro aí era com motor V8 gasolina, claro. E aí tinha F1, F2, que depois era como se fosse F2000, que nós tivemos. Pouca gente sabe que existiu F2000. E F2000, realmente saiu pouca F2000, mas é uma caminhonete que, se eu tivesse acesso a uma F2000, para mim seria o meu número aquela caminhonete.
pontinha de eixo flutuante atrás, tanque de combustível do lado, né? Um pouquinho mais forte que a F1000, né? Mas na mesma cabine, né? F2000. Então tinha F1, F2, tinha F3 e tal. Tinha o F6 era caminhão, F7, até uma música do Luiz Gonzaga, e eu acho que eu não vou conseguir colocar essa música aqui porque tem esses problemas de direito autoral, né? Se eu tivesse com a letra, eu poderia talvez até cantar, tocar aqui para vocês, que daí não pegaria esse problema de direito autoral. Mas procurem aí, tem um uso do Luiz Gonzaga, que ele fala que ele está na estrada, tal, eu estou com o meu F7 reduzido. A música consta em si na música já um erro, na verdade, porque o F7 era interessante isso, o F6 era reduzido, o F8 era reduzido, mas o F7 não era, só se adaptasse, né? Mas não tinha sentido, né? Tinha um F7, tinha F7 não era reduzido. O F6 e o F8 era reduzido. Essa ideia do reduzido, né, a gente está falando, outro dia eu até falava com uma pessoa que tem carro grande, ele estava querendo fazer negócio comigo, ele falou, porque a pessoa está querendo pegar meu caminhão que eu estou vendendo, ele perguntou se meu caminhão é reduzido. E eu falei, reduzido, é super forte. Quer dizer, ele é dono de caminhão e não conhece, não sabe o que significa reduzido, né? O reduzido, para quem não está por dentro do assunto, a gente está falando o seguinte, é o que nos Estados Unidos é chamado diferencial de duas velocidades, né? Ou apenas diferencial duplo, ou eixo duplo, como fala nos Estados Unidos, double axle. Então, o diferencial duplo, né, o diferencial de duas velocidades, ele pode ser entendido de várias maneiras, né? Claro que para quem aí é motorista, conhece tudo isso que eu estou falando, eu estou chovendo no molhado, né? Mas só para poder atender a todos, né? Tem várias maneiras de entender isso. Você pode pensar assim, eu tenho uma marcha muito mais pesada para a saída, que seria a primeira reduzida, e quando eu chegar na última marcha desse carro, que vai ser a quarta reduzida, eu levanto o botão e eu tenho daí uma quarta leve, então tem uma marcha extra no final. Quem dirigia muito assim era meu pai, viu? Meu pai não era muito esse negócio de ficar cruzando marcha, não. Meu pai era aquele motoristão antigo, ele saía numa primeira reduzida e ia batendo tudo reduzido até chegar na quarta. Chegava na quarta, batia uma embreada lá embaixo e já... Eu cheguei a andar caminhão a gasolina, cheguei a andar em Chevrolet a gasolina, um D60, C60, 76. Em 76, na empresa do meu pai, ele comprou 4 caminhões Chevrolet. Ele comprou 2 D80 com trucados, a diesel, lógico, Perkins, e comprou 2 C60 toco, que ele colocou baú para fazer entrega em São Paulo. E uma vez a gente foi fazer uma mudança para um parente nosso lá, e meu pai fez, não cobrou nada para fazer, e daí, só que meu pai mesmo que foi, só levou ajudante e eu fui junto. E aí eu lembro que a gente foi nesse caminhão a gasolina e eu me pegava que o cheiro do caminhão era diferente, porque o diesel naquela época fumava muito, né? Especialmente o motor Perkins, funcionava aquela fumaceira azul e não sei o que, aquele ronco do Perkins, e o gasolina, o nível de ruído é muito mais baixo. Mas enfim, esses caminhões Ford eram até o F8, eu acho que era até o F8, se não me engano o F8 é o que vinha escrito do lado Big Job, que em inglês significa trabalho grande, né? Big Job, era um F8 Big Job, motor V8, 8BA. Muito bem, inclusive acho que o F8 era roda raiada. O nosso mercado aqui também, na época, foi penetrado por DeSoto e Dodge, né? Existia também caminhões DeSoto e Dodge, ambos a gasolina também. E tivemos alguma coisinha também de Opel aqui no Brasil, inclusive tinha um aqui em São Roque, que foi vendido um senhor aqui que tinha loja de imóveis, seu Cecílio, tinha uma loja de imóveis chamada Cecilinho. Ele era, além de dono da loja de imóveis, uma pessoa muito assim peculiar, um homem muito organizado, eu gostava muito do seu Cecílio, finado, lógico, falecido, saudoso já, há muitos anos. Ele era aquela pessoa que cuidava bem dos carros. Eu lembro que na época ele tinha uma F4000 zero, com baú, e na época era zero mesmo, né? Acho que era uma F4000 assim, 88, 89, estou falando de 1990 mais ou menos. Ele tinha Jeep, e eu lembro muito desse Opel, caminhão Opel que ele tinha, que foi vendido há pouco tempo atrás aí pela família dele.
E quando ele faleceu, o caminhão havia ficado aí, um caminhãozinho Opel. Bem, esses eram veículos que existiam aqui no Brasil, tinha aqui no Brasil. Como existiu aquela continuação, vamos falar assim, da ideia da Segunda Guerra Mundial de fabricar motores de avião, etc., nós tivemos aqui no Brasil a Fábrica Nacional de Motores, FNM, Fábrica Nacional de Motores. E a FNM, com o final da guerra, eles falaram, isso aqui vai ficar perdido, não tem o que fazer. Então existia uma parceria, eu acho até uma coisa muito visionária, por parte do general Dutra nos anos 40, ainda, de ter essa visão deve ter chamado, sei lá, algum chanceler ou ministro de Estado, aí, ministro de Relações Exteriores. Eles fizeram uma parceria com a Alfa Romeo na Itália. E pegaram, então, o conceito do chassi, da cabine, etc., do Alfa Romeo, deve ter pago royalties sobre os estudos dos motores, dos câmbios, etc., e implantaram tudo isso na Fábrica Nacional de Motores lá em Xerém, Rio de Janeiro. E passaram a produzir os caminhões FNMs no Brasil. Esses, sim, já a diesel, desde o começo. Então, começou aqui no Brasil com o primeiro FNM, o FNM 7300 bicudo. Esse aí eu não tenho notícia, nem aí os grandes colecionadores de FNM, eu nunca vi um 7300. Eu acho que sumiram totalmente. Do 7300 veio o 9500. 9500, isso daí tem alguma coisa ainda. Do 9500 vem o D11. Se não me engano, o primeiro ano de D11 é 58, se eu não estou enganado. Conheço FNM, tudo, mas não sou assim aquele especialista que sei, né? Cada detalhe, né? 58 acho que é o D11. Tudo a diesel. 58 a gente já está em outro momento do Brasil, né? A gente já está falando do governo Juscelino Kubitschek. E ele, novamente estou aqui, bato na terra, não vamos falar de política aqui, pelo amor de Deus, é que eu estou falando que um presidente era melhor que o outro, se bem que isso aí está tudo morto, está tudo lá no passado, às vezes as pessoas não reclamam muito. Mas se for olhar agora, é tudo a mesma coisa também, viu? Sai um, entra outro, é sempre essa história. Bom, o Juscelino teve uma bandeira, o Juscelino quis um negócio, o Juscelino quis industrializar o Brasil, quis fazer com que o Brasil fosse autossuficiente nessas coisas. Então o que acontece? O Juscelino puxa essas montadoras para o Brasil. Então nós começamos tendo a WEMAG aqui no Brasil, que seria na Europa Auto Union, que depois daria continuidade para a Audi, sendo a Auto Union foi comprada pela Volkswagen para ser a divisão de luxo da Audi, né? Eu não entendo muito de carro não, mas me parece que é isso. Aqui no Brasil entrou como WEMAG. Aí tinha a perua Wemaguete, né? Tinha o Fissori e tinha o Belcar, né? Tudo muito nostálgico, muito bonito. Se eu falar qualquer coisa desses carros, vocês não podem esquecer que eu cheguei a conviver um pouco ainda com esses carros como carro do dia a dia. E já eram velhos quando eu era criança, lógico, né? E eu ouvia meu pai, meus tios falando sobre esses carros. Como se fala hoje em dia, vamos falar assim, como se fala hoje em dia do Maré, vamos falar. Tá certo? Quem é do Clube do Maré não fique bravo comigo, mas fazem muitas piadas com o Maré, né? Falam muitas coisas dos marés. Eu acho que é tudo mentira, eu tenho certeza absoluta que isso é uma maldade descabida e sem tamanho. Sendo Maré um carrão, eu sempre gostei de Maré. Mas fazem piada, né? Que ele vai pegar fogo, etc. Na época também o Wemag aqui não era muito bem visto. Wemag, Gordini, né? Esses carros que o Gordini e o Dalfini, por exemplo, chamavam aqui no Brasil de Leite Glória, né? Desmancha sem bater, né? Então, quer dizer, são umas coisas assim que eu falo isso, quando eu falo o pessoal me crucifica, né? Agora falando mais sério com vocês. Eu falo, esse carro não prestava quando era novo. Você vai querer agora usar esse carro para carro de coleção? Pelo amor de Deus. Pega um carro que era bom na época, Jesus Cristo. Pega
uma caminhonete Chevrolet Amazona, se você achar. Alguém sabe qual é uma Amazona? A Amazona era a Chevrolet Brasil Perua, 3 portas. Pega um carro bom, caramba. Né? Mas eu quero colecionar um Gordini, meu. Não dá. Eu não concordo com isso. Então, com a instalação da Vemag, eles conseguiram trazer a Scania para o Brasil junto com a Vemag. A Scania Vabis era produzida junto com a Vemag. Então a Vemag tinha a licença da Scania também aqui no Brasil. Começa a produzir Scania. A Mercedes chega aqui no Brasil. Se não me engano, o primeiro ano de produção deles é justamente 55. Né? Começa com o 312, que na época era chamado de bicudinho, né? O 312. Depois vem o 321, eles convivem, né? Não é que um sucedeu o outro, é que só, eu acho que levou 1 ou 2 anos para começar a fazer o 321, mas tinha as duas cabines, né? Tinha a cabine cara chata e a cabine bicuda. E agora começa a chegar onde eu quero. Então vocês veem que nós tínhamos aí já um mercado dividido entre veículos a diesel e veículos a gasolina. Nessa época chega no Brasil também, dos Estados Unidos, o International. E claro, existiam caminhões importados já nessa época, né? Grandes, bons, GMC com motor Detroit 671, que chamavam aqui no Brasil de motor marítimo, né? Então tinha uns caminhões aí grandes, né? Começou a aparecer aqui no Brasil alguma coisa assim. Kenworth, Peterbilt, Freightliner, isso daí nunca teve, né? Mack eu acho que veio alguma coisa ainda, né? Mas era esse tipo de coisa. Esses veículos que eu estou falando para vocês, é importante entendermos que nós tínhamos então essas duas linhas, diesel e gasolina. Então, até que a propaganda da Mercedes falava assim: o que é bom já nasce a diesel. Porque no final dos anos 60, eles começaram a ter a ideia de colocar motor diesel em caminhões que tinham saído a gasolina, né? A Ford, por exemplo, quando chega os anos 60, né, que eles lançam o caminhão daí F600, a caminhonete F100, F600, hoje já vem dos anos 50, né? Acho que a primeira F100 é de 56, se não me engano. F100, F600, quando saem esses... E eu falando essas coisas, eu também devo estar dando aqui um monte de gato para os especialistas do assunto, especialistas de verdade. Vocês me desculpem, mas eu falo dessa maneira, eu falo deixando claro que não sei, que minha cabeça diz que deve ser isso. Chato quando a pessoa fala com certeza e não tem certeza de nada que está falando, né? F100, F600, aí já entramos, deixa de lado aquele motor 8BA que eu falei, a gente já está falando do motor 272, né? 67 já vem o Galaxy, não sei o que, depois o motor passa a ser 292, né? E já nos anos 70 passa a ser 302, né? O motor, são esses motores aí. Nesse momento que eu estou falando, existia uma divisão de mercado, né? Existiam pessoas que preferiam a gasolina, existiam pessoas que preferiam a diesel. Hoje vocês devem pensar, como que pode alguém preferir um caminhão a gasolina? Quanto que não gasta? Você tem que se colocar no momento histórico. Naquela época a gasolina era barata, né? Era mais ou menos a mesma coisa que o diesel. Então você andar com um caminhão que vai fazer 3 ou 4 aí, com um diesel, ou 3 ou 4 com gasolina, dá mais ou menos na mesma, com uma diferença. Gasolina, quando está tudo normal, bateu, pegou, né? Especialmente em questão de frio, não dá nada, né? Já o diesel não, o diesel, especialmente naquela época, enche o saco para pegar, né? Então se pegar um Fenemê aí para funcionar, vai falar, quando está tudo normal, ele pega bem, né? Num dia de mais frio, ele sempre, né, 2, 3, 4 viradas para ele pegar. Às vezes tem que meter até fogo na cabeça, como eu já fiz aqui com vocês, tocha, para quem não conhecia, para ver como que é a tocha. Então, existem essas situações que devem ser levadas em conta aí quando a gente está falando, né? E além da questão do diesel e da gasolina, nós temos também uma outra questão, que é o tamanho dos caminhões. Os caminhões cresceram muito, né? O que hoje é um bitrem, a gente nunca imaginava que ia ter isso na vida, né? Hoje em dia um caminhão toco
as pessoas olham e já acham que é caminhão de depósito de material de construções. Eu vejo aí o Trovão Azul que eu vendi, né? Ele era muito visto dessa maneira, né? O caminhão igual de depósito, né? Por ser toco. Antigamente os caminhões que viajavam para longe, cruzavam o Brasil, era tudo toco, né? Aí começou a aparecer a questão do terceiro eixo, o truque, né? Eu já mostrei em outro vídeo, vou voltar a mostrar que esse terceiro eixo, ele começou sendo uma adaptação total, colocava um eixo menorzinho para pneus menores, para rodas e pneus menores, até para você gastar menos, mas só ter um suporte a mais lá atrás. Aí foi introduzido um freio para esse terceiro eixo. Então no freio de pé você não freava o terceiro eixo. Para frear o terceiro eixo você tinha que frear no chamado manequim. Né? Quando começa a ter carreta, que na época passa a ser chamado de jamanta, a jamanta também o freio dela é totalmente separado. Você manda a linha de ar lá para trás, mas você não manda freio lá para trás. Então hoje em dia, quando a gente pisa no freio, freia a carreta também, você usa ali o manequim só para corrigir o freio se está dando algum problema. Antigamente não era assim, se pisasse no freio só estava freando o cavalo. Então aquele freio que nós temos ali no painel, né? Alguns estão no painel, alguns estão ali na coluna de direção, nas Terezonas, aí, nas Mercedes, era até um bitelo grande ali embaixo do painel, um negócio enorme. Aquilo ali é o freio da carreta e é realmente necessário. Ou era realmente necessário, senão você não freava a carreta, você ia ter problema, né? E os caminhões foram crescendo, as carretas foram crescendo, né? Antigamente você andar com um cavalo, né? Nem se falava em cavalo trucado, imagina, né? Você andar com um cavalo e mais uma carreta de 2 eixos, né? Era uma jamanta, você estava andando com um bicho enorme. Quando eu era criança, eu lembro que eu viajava para o Nordeste com meus pais. A gente pegava Rio Bahia, era só truque. Então por isso que para quem é mais antigo, a gente escuta umas coisas hoje em dia e você na hora fala, nossa, que conversa de moleque, que história mais boba, mais sem sentido. Então quando eu escuto essas piadas, esse negócio de muriçoca, muriçoqueiro, que muriçoca vai te levar à falência, não sei o quê, eu falo, meu Deus, isso é muita bobagem, eu nem vou perder meu tempo ouvindo isso daqui, porque se já está falando desse tipo de besteira, só deve vir mais besteira pela frente, e normalmente só vem mais besteira mesmo. Então essa piadinha de muriçoca, de não sei o que, é uma bobagem, entendeu? Porque antigamente só tinha caminhão, os caminhões grandes eram truque, entendeu? Você pegar aí um 2013, um 2213, aí OM, né, motor turbinadinho, vamos dizer em 82, 83, era o que existia de caminhão, entendeu? Se você voltar um pouquinho antes ainda, pegar assim 1975, só tinha carreta se fosse com cavalo Scania no Brasil. Digam aí para mim o que tinha. Era Scania e Fenemé, não tinha outro. Porque aqueles caminhões mais antigos, GMC lá, que eu falei ainda há pouco, já não achava mais peça para aqueles motores Detroit, então tudo foi caindo em desmanche. Ou era Fenemé, eu quando era criança, eu lembro muito assim já dos Fenemé, eu lembro muito do 180 e do 190 e do 210, é verdade, esses eram mais novos. E eu lembro quando saiu o 190H Turbo, aquela cabine quadradona, bitela, aquilo na época a gente até achou que, nossa, aquilo ali vai, só que não durou, né? A gente achou que até ia bater de frente com o Scania. Aí da Jacaré passou a ser a 112, mudou tudo. Aí, putz, agora é uma nova realidade. E foi um negócio tão moderno que vocês veem que ficou de 82 até 98, ficou mesmo o caminhão. Né? Para ficar tantos anos assim é porque era muito moderno para a época mesmo. E é mesmo, né? Uma janela enorme, uma cabine muito grande, muito confortável, né? Para eu falar que o negócio é grande é porque é grande mesmo, porque eu sou muito grande. Então não tinha isso no Brasil, né? O que tinha era caminhão trucado. O que eu vi na época ainda de caminhão assim F600, F750 com roda raiada, filtro de ar do lado de fora, Fordão, viajando aí pelas estradas, parava num posto, tinha um monte desses, Fordão, Chevroletzão, D80, trucadão, roda raiada, freio a ar. Tinha muito, e quem está acompanhando lembra que tinha mesmo, entendeu? E nos anos 70 só tinha Scania e Fenemé de cavalo mecânico, né?
umas 1519 sempre para 2 eixos, não sei o quê, né? Era o tipo de caminhão que você encontrava carreta aqui no Brasil, né? Não tinha... A Volvo entrou no Brasil nos anos 50, não deu certo, parou. Foi aparecer de novo em 80, né? E só tinha, então, Scania e Fenemê mesmo, entendeu? Saíram, como eu falei, esses 180, esses 210, foi aparecendo, né? Mas você pegava estrada, era caminhão, era truque, né? Então, por isso que essa piadinha com muriçoca, para mim, é uma besteira. Se eu tivesse um caminhão truque, eu seria muito orgulhoso em andar com truque. Tanto essas coisas são verdade que você vê hoje em dia gente aí pegando cavalo mecânico e transformando em caminhão de 4 eixos. E está voltando a andar coisa sem andar articulado, para ter menos eixo rodando, né? Então vocês vejam que faz sentido. No final das contas, o que importa é quanto o seu caminhão aguenta de carga para onde está levando a carga. Entendeu? Não importa se é carreta, o que é. Quanto que está levando de carga? Atende? Se atende, atende. Não há necessidade de carreta, então. Né? Cada um tem o tipo de veículo que precisa. Quem precisa de carreta, precisa de carreta. Mas criar essa rivalidade eu acho infantil, na verdade. Então é isso daí. Esses são os veículos. E esse é o progresso, né? Uma coisa progressiva, foi acontecendo, não foi do mesmo jeito desde o começo, porque é vendido a ideia como se sempre, desde o começo das coisas, sempre teve carreta, sempre foi carreta de 3 eixos, no mínimo, né? Sempre foi carreta de 3 eixos, sempre foi bitrem. Imagina, bitrem para mim é coisa moderna, entendeu? Para mim é coisa moderna, bitrem é coisa nova. Pouco tempo tinham falado que ia sair carta categoria F para ser motorista de bitrem. Se saísse, eu tiraria essa carta. Como não saiu, eu permaneço com a minha carta aí. Mas eu nunca dirigi um bitrem. Nunca dirigi um bitrem. Então não faço nem ideia. Claro que a gente tem uma lógica do negócio, como é que vai fazer uma manobra com ele e tal, né? Mas eu tenho que dirigir uma vez para sentir como que é a história ali. Essa história, hoje em dia tudo é 9 eixos, 9 eixos. Como se só fosse bom isso, né? Só fosse bom você ter, né, caminhão de 540 cavalos com 9 eixos. O meu papel aqui não é pichar ninguém. O meu papel é apenas compartilhar para quem não sabe, ficar atento que um dia o mundo foi diferente do que é hoje, tá bom? E as pessoas ganhavam a vida trabalhando com caminhãozão International toco, com LP 321 toco, e, né, lá por 58, 59, isso aí era o caminhão que rodava o Brasil. É o caminhão que rodava o Brasil. Scania L76 toco, o pessoal rodava com esses caminhões mesmo. Tá bom, gente? Espero ter podido trazer um pouco de informação, vamos falar assim, vai, a respeito do assunto. E logo a gente tá de volta com outro vídeo desses aí, compartilhando alguma coisa com vocês. Um forte abraço, fiquem à vontade para comentar e para sugerir outros tópicos, que daí a gente trabalha em cima disso. Obrigado a todos, forte abraço e até a próxima.